Mas vamos então, vamos falar de Israel, gente. Vamos falar Agora de um tema, né, doutora, que a senhora vai é, explicar para nós, que é um tema que às vezes as pessoas confundem muito. Você acredita que tem pessoas, né, e eu não... eu entendo porque, na verdade, que perguntam o que é judeu messiânico, né? Qual a diferença do judeu messiânico para o outro, judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, os religiosos. Então, tem várias dúvidas que permeiam quando a gente fala o povo judeu. A gente não pode colocar o povo judeu tudo num saco só, não, né? não. Então, dentro do povo judeu, existem alguns tipos, vamos colocar aí categorias aí, de fé, princípio de vida, estilo de vida, né? E hoje a gente vai falar para você saber um pouco mais. Qual que é a diferença? Quando você vê aquele povo de preto, né, na rua, eu morava em São Paulo, ali no bairro do Bom Retiro, e ali perto é um bairro de judeus. Estudei numa escola de judeus e tal, o pessoal vestia tudo de preto. E qual que é a diferença daquele judeu que não veste de preto? O messiânico se veste de preto, né? E bota e as coisas são as mesmas. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso para trazer clareza, né, doutor? Um Sim, pouquinho sim. E sobre fica esses fácil, né, assuntos. Matheus? Fica fácil, Fácil. pensando 2.000 anos atrás. Se você pensar 2.000 anos atrás, tinha fariseu, tinha essênio, É, tinha os. E é fácil você ver isso. Publicano já é outra coisa. Publicano é a profissão deles. Mas é fácil. Quando você olha para Israel, você vê isso muito fácil, essa divisão. São grupos diferentes. Quando a gente vê, por exemplo, um judeu, quando olha para a gente, ele acha que todo mundo é católico. Não importa. Ele é não verdade. entende que tem diferença entre católico e tentar explicar para ele, Assembleia de Deus Presbiteriana, Não, esquece, esquece. Então, eles têm a mesma dificuldade que a gente. A gente olha aqueles homenzinhos de preto, acha que todos eles são iguais. A é. gente olha e pensa que judeu é tudo igual. Bom, vamos começar do que é diferente. Primeiro, judeu é religião. Então, nacionalidade é israelense. Então, quando você vai para Israel, você vai ver pessoas israelenses, você vai ver israelense muçulmano, você vai ver israelense católico, É. ortodoxo, israelense messiânico, que é o que aceita Jesus como Senhor e Salvador, israelense esotérico, israelense espírita, É. israelense ateu. É. Nacionalidade não tem nada a ver com religião. Então, a primeira coisa, quando você for para Israel, você vai estar num país É. onde tem homens e mulheres que são israelenses. É a mesma coisa. Minha nacionalidade, eu sou brasileira. Agora, se você perguntar religião, eu sou evangélica. Mas se você perguntasse isso quando eu tinha 13 anos, minha religião, eu era católica. Mas eu continuo sendo brasileira. Entendeu? Bom, agora, entre os grupos religiosos, agora eu estou falando de grupos religiosos, Uhum. falei de nacionalidade, agora vamos lá para grupos religiosos. Entre os grupos religiosos, nós temos aqueles que, como católico e como evangélico, tem evangélico que só vai no dia de ceia na igreja, e tem Tem aí no Rio católico, também? Pensei que tem. era só aqui em São Paulo. Não, tem aqueles que só vai na ceia. E tem o católico que se diz católico e nunca vai na missa, nunca faz nada, só se diz católico. Assim também tem judeus que não são nem ortodoxos, nem ultra-ortodoxos. Eles vão na sinagoga, talvez na Páscoa, eles vão na sinagoga, eles não são ateus, mas também não são religiosos. Eles são um grupo que, se você perguntar, eu sou judeu, vou na sinagoga, vai uma vez por ano, né? Ou vai no dia de Yom Kippur, talvez. Então, eu conheço judeu assim, que vai, ele tem temor, ele ama a Deus, não é nada estranho o que ele ama o único Deus, mas ele não vai na sinagoga, ele não vai ler a Torá, ele não tem nada de religiosidade na vida dele. Então, equivale a nós. E tem o judeu ortodoxo. Judeu ortodoxo é um religioso. Eu tenho grandes amigos. Eu tenho um grande amigo na livraria Sefer, que é o Jairo. É um judeu ortodoxo com uma cabeça muito aberta.
ele é dono de uma livraria lá em Higienópolis. E assim, o judeu ortodoxo, ele é mais flexível, ele tem uma abertura para conversar com você, ele tem uma flexibilidade mesmo. Ele é religioso, ele faz o Shabat, ele faz todas as festas, ele vai na sinagoga com muita frequência. Ele não é o judeu que vai uma vez por ano, ele vai com muita frequência. Às vezes até todo sábado. A maior parte dos judeus ortodoxos que eu conheço vai na sinagoga todo sábado. E então ele tem uma vida com Deus, né? Ele lê a Paraxá. Paraxá são porções da Bíblia, porque eles têm um propósito de ler a Bíblia em um ano, mas a Bíblia para eles é o Pentateuco, né? Aliás, é bom a gente dividir isso. Nós temos o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros. Então, eles vão ler a Torá, né? É o que eles chamam de Torá. Mas quando eles falam de Tanar, Tanar é o Antigo Testamento inteiro. São os profetas, né? Eles leem os profetas. Mas a Paraxá é mais o Pentateuco. Então, são porções diárias, que é um programa para você ler a Bíblia, né? Que é o Pentateuco, o ano inteiro. E isso eles fazem na sexta-feira e conclui a leitura e a meditação no sábado na sinagoga. Porque eles começam o Shabat em casa e eles vão no sábado na sinagoga. Jesus ia no sábado na sinagoga. Está escrito. É só você ler os evangelhos, você vai ver que todo sábado Jesus ia na sinagoga. Aliás, a casa de Pedro, lá em Cafarnaum, gente, é do ladinho. Alguns passos da sinagoga. Sabe o que eu achei ontem? Okay. É que agora eu devia ter pegado, para te mostrar, inclusive, da sinagoga. Eu achei 2 volumes de um livro que eu comprei lá em Israel. Você já viu? Ele é o antes e o depois. Como era o local. Você tem, sim, primeira foto de como era o local. Aí você vira, é uma página transparente. Aí você vira, é como é hoje. Nossa. Aí ontem, quando eu estava olhando, ele é lindo, né, esse livrinho. E aí, quando eu estava vendo justo Cafarnaum, a sinagoga. Gente, Mateus, a sinagoga era linda. Nossa. Tinha aquela sinagoga que a gente só vê o primeiro piso, tem 2 pisos, muito suntuosa, lá em Cafarnaum. Então, Jesus ia todo sábado na sinagoga. Então, esse é o judeu ortodoxo. Você vai ver alguns judeus ortodoxos, você pode encontrar, mas não, por exemplo, os judeus ortodoxos que eu conheço não tinha o cachinho aqui, né, na frente. É mais o ultra-ortodoxo. Pelo menos os judeus ortodoxos que eu conheço, eles usam tefilim, né, eles usam a franja na roupa, eles usam kippá, claro, mas eles não vejo muitos com o cachinho, vejo mais os ultra-ortodoxos. Então, tá, vocês entenderam o que é um judeu ortodoxo. É um religioso assíduo, que tem um temor a Deus, lê pelo menos o Pentateuco, se não lê a Taná, que é o Antigo Testamento todo, lê pelo menos os 5 primeiros livros, e não vai só nas festas, vai sempre na sinagoga, tem um temor de Deus, está mais conectado com as coisas espirituais. Agora, um judeu ultra-ortodoxo tem umas características que eu vou falar. Eu sempre eu perguntei várias coisas para o Eli, né, por causa dos judeus ultra-ortodoxos. O ultra-ortodoxo, ele não vai pegar na mão de mulher para cumprimentar, senão ele se acha impuro. A mulher dele não deixa o cabelo à vista, ela usa peruca. Não importa a idade dela, ela vai usar peruca. Por quê? Porque o cabelo é para o marido. Só mostra o cabelo para o marido. Meu Deus! Eles têm muitos filhos, muitos, porque não usa anticoncepcional. E para eles, quanto mais filho, mais abençoado. Então, eles têm aquela renca de filho, tipo, você vê assim, eles passando, são 7 filhos, 6 filhos, e eles não respeitam o governo de Israel. Eles respeitam as suas próprias leis, e o judeu, o israelense,
o ortodoxo ou israelense, não importa a religião dele, fica muito chateado com o ultra-ortodoxo, porque eles não permitem que os filhos sirvam o exército e eles não obedecem nenhuma ordem do governo. Só que eles vivem do governo, porque quanto mais filho, mais ajuda você recebe. Então, eles recebem ajuda do governo. Então, para um judeu, o judeu fica muito irritado com esse radicalismo do ultra-ortodoxo. O homem não trabalha, ele só estuda, quem trabalha é a mulher. Então, e ele é bem diferenciado na forma de se vestir, tanto ele quanto a mulher. Uma menina de 18 anos, você diz que ela tem uns 30. Ela envelhece muito rápido pela forma de vestir, pela peruca, e porque tem meia, né? Aquela meia escura, independente se é verão ou inverno. Deus. O homem usa aquela roupa preta e num verão lá de 40, 50 graus em Israel. Tem vários grupos entre os ultra-ortodoxos. Só um minutinho. Racístico. Então, ele é diferenciado no vestir. Dentro dos ultra-ortodoxos tem várias formas de se vestir diferente. Tem aquele que se veste todo de preto, que é a maior parte. Todos eles se vestem de preto. Se você perguntar por quê, é porque um rabino... eu perguntei para o Eli, né? Por que o preto? Ele disse que porque na Rússia, um rabino, ele ficou de luto e usou muito tempo preto. E aí... um foi passando essa tradição para o outro. Hoje ele usa preto porque ele acha que ele tem que usar preto, mas não sabe que é um rabino. É por aí a coisa. Aí eu perguntei por que eles usam naquele calor de 40 graus, 50 graus, por que eles usam um chapéu que parece um xaxim em cima da... Tem uns que usam chapéu normal, né? Aquele chapéu preto. Outros usam um chapéu que parece literalmente parece um... Como é que eu acabei de falar? Aquele negócio que põe em samambaia. Acabei de falar o nome, gente. Esqueci. Xaxi é uma coisa que você falou assim? Parece aquele negócio que põe em samambaia, né? Então eu perguntei o porquê. Porque aquilo dá muito calor, gente. Aí o Eli falou que é porque um rabino na Rússia... Rússia, gente? Isso, Xaxim. Um rabino na Rússia... Pra mim não tá mostrando os comentários, não. Não, eu ativei, Xaxim. Tô lendo. Tá. É que o meu parou do comentário da Rosane. Não, tá andando. Então, aí o Eli falou que lá na Rússia, aquele inverno da Rússia, claro, aquele chapéu aquece, né? Aquele chapéu tipo um Xaxim. Mas aí e esse costume foi para um lugar tão quente como Israel. Então, eles usam aquela costeleta, né? Desde criança, deixa crescer, porque está escrito que não é para cortar as beiradas do cabelo. Então, eles levam muito... Eles moram num bairro separado lá em Israel. E esse hábito deles, da mulher trabalhar e ele não trabalhar, porque ele só tem que estudar. E eles são... Parece que tem uns ultra-ortodoxos aqui no Brasil também. Eu acho que tem. E assim, sabe? Eles são muito radicais. Como eu te disse, do exército, da mulher. Eles são radicais de não aceitar o governo. Enfim, eles têm um radicalismo muito forte. E eles têm muitos entre os ultra-ortodoxos que querem o monte do templo, seja como for. E não pensando no bem-estar da população algumas vezes. Se tiver que brigar, briga. Se tiver que explodir, explode. Um povo... os mais estressadinhos são os ultra-ortodoxos. São. E o governo fica em cima. O governo fica em cima deles para que eles não tomem nenhum tipo de atitude radical durante as festas, ou até mesmo subir no monte do templo e fazer alguma coisa muito radical, que vá ofender ali os árabes e provocar um estopim e todo mundo sofrer as consequências.
Então, esses grupos são muito diferentes. Um ortodoxo de um outro ortodoxo é tremendamente diferente. Se ele vê uma mulher, ele vai até atravessar a rua, porque tudo contamina, tudo contamina. Agora, teve um episódio bem engraçado, Matheus. No Instituto do Templo, gente, é onde tem lá na Cidade Velha, é um grupo de ortodoxos e ultra-ortodoxos que se juntaram para fazer todas as peças do templo. É nesse lugar aí que tem as peças. Os utensílios, até mesmo o altar já está pronto, né? É só colocar no lugar lá no templo, quando for, a menorá está pronta, muita coisa está pronta. Vasos, instrumentos musicais, tudo isso está pronto. Mas eu levei um grupo, porque lá só pode entrar de 20 em 20. Gente, eu expliquei tanto para aquele povo, não, mulheres, não estenda a mão, porque senão vamos respeitar eles, sabe? Expliquei que tipo de vestimenta que tinha que ir. Vocês querem conhecer os utensílios? Vamos entrar, mas não quando passar por um desses judeus que trabalham lá, não estende a mão, não faz nada, né? E falei. Não dá paz do Senhor para ninguém, fica quieto. Fica quietinho. Todo mundo obedeceu. Adivinha quem esqueceu? Você. Não acredito. Eu. Não, acredito. No final, na saída, veio um me respeitando, sabe? Ele veio me cumprimentar, ele veio falar que grupo bonito, não sei o quê. E ele, Matheus, mas foi automático. Eu pus a mão no ombro dele. Obrigada. Acredita? O homem já ficou assim, como que se... Ele ficou assim, por quê? Porque ele vai ter que se purificar um monte de tempo, né? Meu pai. Eu falei, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Aí no ônibus era uma risada só. Como é que é? Não pode pegar, não pode tocar, não pode fazer nada. Só pode colocar a mão no ombro. Só faltou você dar um beijo no homem. Só faltou botar a mão na cabeça para orar. Eu te abençoo. Eu te abençoo, meu filho. Então, mas... Gente, foi tão automático. E eu nem sou de tocar. Você me conhece. Eu não sei o que me deu naquele dia. Acho que eu estava emocionada de ver as peças do teatro. Lá vou eu e toco, né? Ai, meu Deus. Mas é por aí. Então, os ultra-ortodoxos, principalmente, os ortodoxos também, eles estão preparados, falando profeticamente falando, aí a gente já vai falar de evangelizar. Profeticamente falando, eles que estão preparados para receber o anticristo, né? Porque Maimônides, que é um dos rabinos mais famosos dele, ele profetizou que você reconheceria o Messias, porque eles ainda estão esperando o Messias. Para ele, o Messias ainda não veio. Então, o verdadeiro Messias seria aquele que construísse o templo no monte do templo. Então, ele está preparado para que, a partir do momento que tiver o acordo e a construção do templo, então é esse que é o Messias. Então a gente vê, isso faz parte da profecia, isso vai acontecer e não tem jeito. Mas uma pergunta recorrente, né, Matheus? Como evangelizar judeus? Um ortodoxo, um ultra-ortodoxo, como evangelizar? Olha, eu digo para você que a melhor forma de evangelizar um judeu é orar. Porque a estratégia é totalmente de Deus. A estratégia tem que ser como uma hoz, né? Judeus, são por vários caminhos. Por vários caminhos. Um caminho é só amar. Um caminho é fazer o que o Maós faz, ajuda. Tá precisando de comida, dá. Tá precisando de roupa, dá. Tá precisando de escola, abre escola. No mês de janeiro e fevereiro, que é frio, nós demos 20 mil casacos. Então, com isso, você vai construindo essa ponte e vai construindo essa ponte até que você vai entendendo também de Deus, você vai amando, amando, amando. Por isso que a gente fala, a gente leva a palavra e o amor de Yeshua até as pessoas. Então, a gente vai pelo caminho do amor. A gente tem um grupo de oração muito forte, né? Pessoas intercessores do mundo inteiro e que vão orando, né, por Israel, pelas pessoas. Muitas pessoas oram por Israel e Deus vai dando estratégia, tanto de escola, de alfabetização, quanto de ajuda humanitária, que é um dos braços mais fortes do Maós, né? Agora que
que aconteceu, né, em Gaza, com Gaza, um tempo atrás. A gente pegou as famílias que tiveram as casas destruídas, ou parente, alguns soldados, e temos os cadastros delas, estamos ajudando a reconstruir a família de soldados que estão perto da fronteira de Gaza, que ficam sozinhos. A gente vai para essas famílias num estado de vulnerabilidade. Então, assim, são muitos caminhos, né? Não adianta você chegar lá no Monte do Templo e começar a falar, se arrepender, porque aí você... Primeiro que, assim, a palavra missionário não é bem-vinda. Exatamente, para começar. Não igual pode. aquela live, né? Vou abrir aqui. Lembra aquelas lives que você... Umas lives que você estava fazendo, que tinha uns crentes que mandavam assim, vocês acreditam no anticristo? Gente, não é assim que a gente ganha. Não é assim. Não é assim eu tive que pedir perdão, né, no ar para o judeu e falar, não, você me desculpa. Então, você tem que entender a cabeça de um judeu. Primeiro, cruz. A cruz não é bem-vinda, porque ele não associa a cruz com Cristo. Ele associa a cruz com Hitler. Porque Hitler usava uma suástica, que é nada mais, nada menos do que uma cruz. Então, ele associa a cruz com morte, mas não a morte de Cristo. O extermínio do povo judeu. Eu lembro quando uma declaração da primeira-ministra, Golda Meir, ela disse que ela passou mal quando ela esteve perto do Papa, não pela figura do Papa, mas pela cruz que ele estava carregando. Se você olhar, nós temos, assim, todos os países do mundo têm a cruz vermelha, certo? No exército, eles têm a estrela amarela. Para você ver como a cruz agride. Então, não é pela cruz que você começa a pregar para um judeu. Ele tem pânico da cruz. Principalmente porque Hitler os matava dizendo, vocês são assassinos de Cristo, vocês estão morrendo por causa disso. E ele colocava música clássica, são alguns traumas que eles têm, né? Colocava música clássica, mostrava a cruz e que eles estavam morrendo por causa disso. O extermínio era por causa disso. Outra coisa, o judeu, ele carrega dentro dele um estigma de perseguição que não é neurose, é real. Não esqueçam que eles foram expulsos da Espanha, expulsos de Portugal, por motivo nenhum. Mentiras e calúnias foram ditas através... Eu mesma, enquanto católica, eu escutei essa mentira e acreditei nessa mentira por muito tempo, de que na Páscoa você tinha que tomar cuidado porque judeu matava criança para usar o sangue e fazer a matzá. Era uma coisa assim, uma coisa... Eu cheguei a ouvir essas mentiras são reais. Então, tudo isso eram calúnias para justificar, expulsar, perseguir. E é um povo marcado pela rejeição, pela perseguição, pelo antissemitismo absurdo. Difícil de confiar, deles confiarem nos outros. Exato, pelo antissemitismo absurdo. E por isso, quando você tiver... Eu, por exemplo, quando eu me aproximo, eu mostro... Doutor, explica aí para quem está aí na live o que é o antissemitismo, só para as pessoas que não entendem. Vou explicar e só vou terminar o meu raciocínio. Bom, vou falar primeiro o antissemitismo. O antissemitismo, querido, é um ódio e uma perseguição a todo e qualquer tipo de judeu ou Israel, a nação de Israel ou a judeus. É uma perseguição. Por exemplo, Hitler foi antissemita. Existe por exemplo, na literatura francesa, existe um antissemitismo velado. Eu estudei francês, literatura francesa na faculdade, e todo livro que eu lia tinha uma referência com muito desprezo a judeu, chamando judeu de sale juif. É um xingamento, judeu porco. Então, isso é um antissemitismo dentro da literatura. Existe o antissemitismo na imprensa. A imprensa só vai mostrar que palestino está sofrendo, nunca mostra os ataques a Israel. Isso são notícias veladas. Isso é um antissemitismo, isso é preconceito, entendeu? Então, nós temos o antissemitismo ainda
no nosso tempo, no século XXI, infelizmente, nós temos sim. Principalmente na mídia. A mídia é muito antissemita. E eu digo para você, então eu estava falando que de todo judeu que eu me aproximo, eu mostro algumas coisas. O que foi o Holocausto falando espiritualmente, já respondo isso. Então, eu me aproximo do judeu mostrando uma coisa que eu amo, Israel. Eles sempre ficam chocados. Por que eu amo Israel? Tem outros lugares do mundo mais bonitos do que Israel. Eu te disse que quando eu comecei a trabalhar na Embaixada de Israel, a primeira pergunta do embaixador, foi de rabino, foi do embaixador, o Shilomo. Ele perguntou, por que você ama Israel? Eu falei, porque eu amo o que Deus ama. Essa foi a minha resposta para ele. Mas você já foi para Israel? Não, eu nunca tinha ido para Israel. Não, mas eu amo, porque tudo aconteceu lá. Eu amo a Bíblia. E aí eu falei com a linguagem dele, né? Eu amo Tanar, eu amo a Bíblia. Então, tudo que aconteceu está lá. Então, eu tenho que entender Israel. Eu tenho que amar Israel. E ele falou, boa resposta. Já então, abriu o coração. Você atrai o coração deles quando ele vê que você entende profecia. Eu estava numa live não religiosa, e o Mateus sabe disso. Eu estava com um rabino, e o rabino, assim, o rabino ficou muito feliz, e ele ficou assim, e me mandou presente, e começou virou meu amigo, porque eu respondi para ele, ele me perguntou alguma coisa de Israel, por que eu tinha tanta certeza sobre Israel ser protegido por Deus? Eu falei, porque em Jeremias está escrito que enquanto houver sol, lua e estrela, Deus vai ser fiel com essa nação. Então, eu abro minha janela, eu ainda vejo sol, eu ainda vejo lua, eu ainda vejo estrela. Então, a fidelidade de Deus é para agora sobre Israel. Ele, meu Deus, você conhece profecia, não sei o quê. Então, você atrai o coração do judeu quando você conhece a palavra. Conhece o Antigo Testamento e as profecias do Antigo Testamento. E as profecias. Vai começar a falar do Novo Testamento. E vai Jesus falar de apóstolo lá, Paulo. Gente. Jesus está lá no Antigo Testamento. Jesus está em Gênesis 22, está no Salmo 22. Jesus está em Isaías 54. Jesus está o tempo todo. Está em Zacarias, está em Malaquias. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Jesus estava no Jardim do Éden. Então, quando você entende de profecia, você consegue atrair, mas primeiro você tem que ter amizade, ele confiar em você, ele saber que você ama Israel e ele saber que você conhece a palavra e sabe que Israel, nação, não é a teologia que hoje os cristãos, a teologia da substituição, ela fere... Eu estava conversando com uns pastores, uns líderes, e um dos líderes, um apóstolo, falou assim para mim, eu falando do Maoz, né, eles não conheciam, aí falou, eu não tenho vontade de ir para Israel, não acho graça de ir para Israel, e eu ouvindo assim, né? Aí ele falou assim, porque Israel religiosamente não tem nada a ver para nós mais, né? Gente! Desse jeito. Aí falou assim, Israel é legal como nação, né? Vai lá, passeia, né? Como país eu acredito em Israel, né? Que é um país normal, mas como algo religioso, de fé, eu acho que não tem nada a ver mais para nós, não. Jesus! Então, aí vamos explicar para quem não sabe o que é a teologia da substituição. Tem que tomar cuidado, gente. Eu já disse que eu amo Lutero. Tenho uma dívida enorme com Lutero. Eu vou lá no céu. Cadê Lutero, gente? Quero dar um abraço nele. Primeiro eu dou um abraço, depois eu dou um puxão de orelha. Lutero, meu filho, você foi o pai da teologia da substituição. Meu querido, você fez um estrago. Mas olha, você fez tanta coisa boa que eu tô aqui para dizer que eu te amo. Então esse vai ser o encontro com o Lutero. Você fez tanta coisa boa, meu filho. Então eu mais te amo do que tenho algo contra com você. Então é só para te dizer, ó, você fez um estrago, cara. Então, a teologia da substituição são aqueles que acreditam que tudo que tinha que acontecer com Israel já aconteceu e que a graça foi embora e que já se cumpriu
que o juízo de Deus já veio no ano 70 depois de Cristo e que todas as promessas hoje são só para a igreja que é Israel espiritual. Que não tem mais promessa para Israel nação. Todas as promessas, e você tem que ler a Bíblia, toda bênção é só para Israel espiritual. Você é Israel espiritual, então você está beneficiado, porque os judeus passou deles a glória. Isso não é bíblico, gente. Isso não é bíblico. Eu provo de Gênesis e Apocalipse, inclusive no Novo Testamento, o Senhor mostrando que Israel vai ser sempre abençoado. Quando você lê, sabe, quando você lê Jesus falando com os judeus em Isaías 63, lá em Petra, ele está se revelando para quem? Para judeu. Ele está dizendo, olha, eu sou aqueles que vocês rejeitaram. Olha, eu sou o Messias, vocês não me reconheceram, mas agora o espírito de súplica cai sobre vocês e vocês me reconhecem como Senhor e Salvador. A oportunidade vai até o fim. Então, nós não somos substituição, nós somos complemento. Exatamente. Romanos 11 fala direitinho. Como é que você vai rejeitar a raiz? Você é enxerto. Eu sou um enxerto, você é um enxerto. Eles são os filhos da promessa e nós somos adotados, enxerto. E fantástico, Deus ama tanto quanto, né? Mas não pode dizer, não existe a teologia da substituição. Toda promessa que é para Israel nação vai se cumprir. Jerusalém foi restaurada por causa da promessa. A nova Jerusalém vai descer em Jerusalém. Jesus vai reinar em Jerusalém. Jesus vai voltar ali. Vai voltar no Monte das Oliveiras. Então, Israel vai ser abençoado até o fim. E tudo vai continuar acontecendo em Israel. No final, em Apocalipse, tem 144 mil evangelistas, gente. Como é que você pode dizer que acabou? Não acabou. Em Apocalipse tem 144 mil evangelistas judeus. Está falando até de que tribo eles são. Como é que você vai me dizer que já acabou? Não acabou. A história com o judeu não acabou e nunca vai acabar. Deus tem 2 filhos, tá? É ele que está aí. Agora o Mateus é craque em 2 filhos. Mateus, quando nascer, Deus. Os seus 2 bebezinhos, um vai nascer primeiro. Tá? E quando os 2 estiverem fora do ventre da Bianca, e no mesmo dia, eu não vou nem no dia seguinte, eu vou perguntar para você, Mateus, você ama mais o que nasceu primeiro ou você ama mais o último? Aí você vai falar, eu amo os 2. Como assim? Eu amo os 2. Não importa em que momento nasceu, para mim eu amo os 2. Forte esse exemplo, hein? Então, se você perguntar para Deus, quem se ama mais? Judeu ou gentil? Os que aceitaram Jesus, judeu ou gentil? Vamos 2. Para Deus que está na eternidade, nós temos minutos de diferença dos judeus que foram primeiro. Minutos, segundos. Nós somos irmãos gêmeos, são as 2 varas que Deus fala que estavam nas mãos. As 2 varas. Então, nós somos igual os filhos de José. José, qual que você ama mais? Manassés ou Efraim? Os 2. Entendeu? Então, não tem como. Deus ama a nós, Deus ama os judeus, e nós precisamos amar os nossos irmãos, hein? E precisamos proteger os nossos irmãos, que são muito perseguidos, que são muito rejeitados e perseguidos. Nós precisamos amar. Nós temos eu estava lendo algumas outras coisas que o Maus me enviou ontem, e nós temos um acampamento só para os soldados messiânicos que entram no exército, né, que são messiânicos. Tem muito preconceito. Que tem muito preconceito dentro do exército, muito. É um tempo muito difícil para os messiânicos. Muito. Né? Um tempo de não realmente negar a sua fé em Jesus. Um tempo de muito teste, de muita humilhação, né? De muito bullying, né? De muita rejeição. É um tempo muito difícil. Nós temos um acampamento que nós fazemos só com eles. Com os messiânicos dentro do exército de Israel. E poxa, que pena que eu não sabia antes, porque o Eli... Mas agora ele já acabou o tempo dele de exército. O Eli tem um sobrinho.
Bom, ele tem filhos que já passaram, só que os filhos do Eli, eles têm uma força emocional muito grande pela força do Eli. Eles passaram por tudo isso no exército, mas eles tinham uma força. E tinham também um ao outro, porque como ele teve uma escadinha de 5 filhos, então os filhos nunca estavam sozinhos. Mas um sobrinho do Eli, que hoje ele é guia, ele fala português, o Ishai, Ishai, vou botar esse nome. Ishai. O Ishai, ele sofreu demais. Se você perguntar para o Ishai o que ele passou no exército, ele vai chorar. Até hoje ele chora. Ele muito mais sensível, os pais do Ishai não tinham essa firmeza espiritual e emocional do Eli. Então, para ele adoeceu, ele quase morreu, né? Porque quando você ainda é melancólico e você tem as suas fragilidades, esse foi um momento de terror para ele, foi terrível. Trauma. Tem também Elihana. A Elihana, você conhece a Elihana? Conheço. Elihana passou um tempo duro lá. E ela é americana, brasileira, tem dupla nacionalidade. E ela também é israelense, né? E ela escolheu ter a nacionalidade também por direito israelense. E por ter a nacionalidade israelense, ela foi servir o exército. Ela é daquela evangelista. E olha, ela passou um perrengue mesmo no exército. Então, é muito bom saber que tem acampamento para sustentá-los. Interessante que a presidente do Maoz hoje, né, a esposa do Kobe, que você vai conhecer, ela fala que a oração dela pelos filhos, todo dia, tem 5 filhos pequenos. A filha está entrando na adolescência agora. Ela fala, Deus, dá um amigo no exército para os meus filhos. Um. Então, é interessante essa oração, né? Ela falou assim, eu oro todo dia para que Deus prepare um amigo para os meus filhos dentro do exército. Porque ela passou também pelo exército. E ela falou que é um momento muito difícil. Gente, a gente está falando dos messiânicos aqui, né? Então, de um pessoal messiânico, que é aqueles que acreditam que Yeshua, Jesus é o Salvador, né? Porque eles acreditam nisso, eles sofrem dentro do exército algo bem terrível. Assim, pode ser um trauma, como foi para o sobrinho do Eli. Isso, exatamente. Então, é um tipo de perseguição que a gente não conhece. Ontem eu estava tendo uma reunião com um pastor que também sabe muito de Israel. E quando eu comecei a falar da perseguição, tudo que vai a Israel, ele não tinha ideia. Ele falou, mas não tem lei em Israel de coisa religiosa? Eu falei, tem. Mas só que o governo de Israel não é messiânico. E para nós, eles nos amam. Né? O embaixador aqui em São Paulo, quase todo o café de pastores ele ama os pastores. Lá num congresso que eu estava em outro estado mês passado, esse mês, o pessoal foi de Israel e tal. Só que quando é católico e cristão, que eles botam tudo no mesmo saco, como a gente falou, é uma coisa. Mas quando você é judeu e você se converte, quando você aceita que o Salvador já veio, aí é outros 500. Né? Nós temos uma matéria de um dos nossos discípulos que sofreu, né, foi assassinado no ano passado e tudo mais. Claro que não chega muito caso a esse extremo, mas chegou no ano passado, né, um dos nossos discípulos que teve esse problema, e a gente explica um pouquinho da perseguição. Né? Ninguém vai sair matando o outro na rua, não chega a esse caso de extremos, mas tem perseguições de várias formas religiosas contra os messiânicos, que são aqueles que acreditam em Jesus. E você sabe, Mateus, estão perguntando aqui se os messiânicos vão para a sinagoga. Eles vão para a sinagoga deles. Eles têm sinagogas messiânicas. Nós do Maoz cuidamos de 90 sinagogas. Aí não é uma sinagoga normal onde vai ortodoxo e ultra-ortodoxo, mas é uma sinagoga de judeus messiânicos. Tem uma muito grande na Galileia, tem em Jerusalém. Tel Aviv. Muito grande. Por favor, não pense numa igreja grande daqui do Brasil. Eu digo que são igrejas razoáveis. Assim, nós precisamos sustentar esses messiânicos. Como eles têm muito preconceito, muito bullying e muito boicote, eles têm profissões que eles se protegem, como no Yad Hashmonah,
onde é um local onde entram os turistas, de messiânicos, mas qual é a função deles ali? Eles ganham dinheiro assim, né? Entram lá os turistas para conhecerem, para se hospedarem, é uma hospedagem maravilhosa, fica lá no Yad Hashmonah. Por exemplo, os barqueiros do Mar da Galileia, a maior parte são judeus messiânicos, porque é assim que eles conseguem emprego, né? Ou se ele tem mais dinheiro, ele compra um barco, e aí, por exemplo, chega meu grupo e o grupo do Mateus lá, a gente contrata aquele barco para fazer o passeio pelo Mar da Galileia, esse é o emprego deles. Saudade desse passeio. Nossa, e eles vendem dentro do barco as pedras do Mar da Galileia, CD. mapa, camiseta. É assim que eles vivem, os judeus messiânicos. Estou falando de 2 trabalhos que eu dei exemplo de 2 trabalhos, tem outros, mas eles se protegem, porque senão eles recebem boicote. Se abre uma padaria, não vai ninguém. Se abre uma livraria, não entra ninguém, né? É um boicote mesmo ao judeus. Durante esse tempo tão pesado que passou ali Israel na pandemia, o número de famílias que nós ajudamos com cesta básica e tudo mais, aumentou mais de 5 vezes o número que a gente já ajudava. Né, aumentou, porque os trabalhos também, claro, também por causa da pandemia, né, e alguns também, quando se convertem, o pessoal deixa de ir, no caso, padaria, né, oficina de carro. Deixa. É um boicote. É um boicote. E se você me perguntar qual é o número, é menos de 1%. E então, para eles ficarem juntinhos também é difícil, porque eles são muito poucos. E então eles sofrem mesmo, sofrem. Não tem uma perseguição de ir para a cadeia, não tem uma perseguição de apanhar, é uma perseguição de pressão. Na época do Eli havia apedrejamento na casa dele, agora você não vê mais isso, mas antes tinha até esse tipo de perseguição. E a outra coisa, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci de judeu messiânico, mas eu vou lembrando no meio do caminho. Mas, e quando ele se converte, o que acontece? Ele começa a ler a Bíblia, como ele conhece tudo, né? De cultura judaica, para eles é muito mais profundo do que para a gente. Porque... Imagina quando encaixa a pecinha, que todas as festas são Jesus. Tipo assim, quando fala, só o pai sabe a hora, eu não sei. Aí ele já sabe, cultura judaica, sabe que o casamento judaico era assim, só o pai que sabia a hora. O noivo não, enquanto ele estava construindo, a palavra final tinha que ser do pai. Então ele vai e associa tudo. Quando ele lê sobre a Páscoa, ele entende tudo, né? Então é muito lindo no momento que eles se convertem. Mas, ou por exemplo, outra profissão também, né? O David, que ficou aqui na minha casa, aquele que eu contei que se converteu com um evangelho no chão, na Índia. E ele... Aquele que está fazendo tendas, não é? Não, alguma coisa assim, no deserto? Ele tem uma casa, porque olha o boicote que ele recebeu. Ele tem, o pai dele tem uma fábrica que trabalha com diamantes. Ele era de uma família, e eu vou dizer, não é porque o pai morreu, não. Ele era de uma família riquíssima. Porque hoje ele é deserdado. Então, ele trabalhava e ganhava muito dinheiro. Nos negócios da família, né? Ele revendia e ele ganhava muito dinheiro. Quando ele se converteu, o pai disse, ou nega, ou tá fora. E ele disse, tô fora. Então, com o dinheiro que ele guardou, ele comprou uma casa grande no deserto da Judéia. E essa casa, ele mora com ele, a esposa e a filhinha que nasceu agora. E ele sofreu na pandemia, porque ele alugava, tipo assim, ele está no Airbnb. Então, ele ali é uma locação e é dessa forma que ele sobrevive. E também ele é guia. Então, muitos deles são guias. Muitos deles têm pousada para cristãos ou barco no Mar da Galileia. É assim que eles sobrevivem, mas não é fácil. É muito fácil ser cristão aqui, gente. Ser cristão lá em Israel não é fácil. Mas, repito, não tem uma perseguição. É isso que eu ia falar, lembrei. Teve muitos anos atrás, quando eu vi esse movimento do Morris Cerullo, eu falei, vai dar ruim. E deu.
ele começou a levantar dinheiro, ele disse que ia evangelizar Israel inteiro. Então, ele levantou dinheiro para comprar, para panfletar, para colocar pessoas em Israel batendo de porta em porta, e batendo de porta em porta para evangelizar, com literatura. Não é assim que faz evangelismo. Gente, foi a pior coisa, foi o pior momento que aconteceu para nós cristãos. Porque aí fechou a porta para todos os cristãos. Diz que isso era uma invasão. Foi terrível. Aquele ano foi terrível. Teve uma grande represália que não estavam respeitando. Então foi uma estratégia, foi gasto muito dinheiro numa estratégia completamente errada. E cristãos sofreram essa punição por muitos anos. Então, eu espero que todo mundo aqui esteja entendendo. Se tivesse dado esse dinheiro para o Maós na época, meu Deus. Oh, Deus do céu. Já pensou? Já pensou? Então, eu amo falar porque a ignorância é muito grande nesse assunto, né? Você não entende quem que é o ortodoxo, ultra-ortodoxo, messiânico, como evangelizar, como orar, o que fazer. Então, tudo isso meu povo perece por falta de conhecimento, mas graças a Deus que tem um povo que está aqui para ouvir, para aprender, né, Maós aí, Maós, né, Mateus? Né, Maós? É verdade, é verdade. Porque às vezes a gente vai para lá, eu já fui até convidado para ir em viagens missionárias, que, não, a gente vai fazer um culto no centro da cidade, lá na Cidade Velha, e a gente vai ter louvor, e vai colocar lá o pessoal com dança, e vai falar de Jesus, o pessoal se arrepender. E eu não tinha ido a Israel na época. Eu falei, gente, mas será que isso vai dar certo? Não dá. Esse tipo... Eu falei, não dá certo nem na Ásia fazer um negócio desse, em alguns países. Senão a pessoa... Imagina lá que eles... Hoje eu já sei que não dá certo mesmo. Não dá. Não dá certo mesmo. Olha, uma coisa que a gente fez, por exemplo, lá em Israel, com os nossos pessoal, para os árabes amam música, os messiânicos amam música. 2 árabes se converteram, estão sendo mentoreados e cuidados pelo Maós. Tem um dom maravilhoso, acho que eu já falei sobre isso aqui, de cantar. Nós estamos lançando o álbum deles. E aí nós marcamos um show. Vamos fazer um show. E os muçulmanos foram. 90% muçulmano. Tudo árabe. E tal, e tudo lá e tal. E todas as músicas falavam da palavra de Deus. Eles amaram, eles curtiram. E através disso, a gente começou a fazer uma ponte com eles. Isso. E dar CD, e distribuir material de CD. Entendeu? E a gente foi fazendo uma ponte na escola de alfabetização. Nós temos uma escola de música lá. Demos bolsa de estudo para algumas crianças e adolescentes. Demos instrumento para as famílias que não tinham. E ficou sem Eu recebi uma ligação aqui. Demos instrumentos para as famílias que não tinham condição, para as crianças que não tinham condição. Então, ali a gente está vendo que o evangelho está chegando. Mas a gente não falou, vocês têm que se arrepender, vocês vão tudo para o inferno. Não é assim que faz. Olha, nem com até com o judeu messiânico, você tem que ir devagar. Mateus, eu te contei, quando eu fiquei lá para estudar com o Eli, e eu te contei esse episódio, vou contar em 3 palavras. Quando eu fiquei para estudar com Eli, e ele começou a falar umas coisas assim muito malucas em relação a Paulo, e quando ele começou a dizer que não tinha arrebatamento, não sei o que, a minha primeira reação, eu comecei a discutir na palavra com o Eli. Quando eu fui para o meu quarto... E o Eli é messiânico. Ele é messiânico, hein? Então, quando eu fui para o meu quarto, Deus me chamou a atenção. Deus falou, abre em Lucas 24. Aí eu abri. Mas assim, olha, eu nunca digo, Mateus, você me conhece, eu nunca digo que Deus falou se Deus não falou. Mas foi algo muito forte. Foi lá no Yad Hashmoná. Aí ele falou, abre Lucas 24. Eu abri, eu estava muito irritada. E aí ele falou assim, olha, esses discípulos tinham andado comigo 3 anos e eles não estavam entendendo. Eu que sou Senhor, voltei com paciência, com amor, falei de Gênesis até aonde eles entendessem sobre a minha vinda, com paciência e da forma que eles entendiam. Quem é você para perder paciência com ele?
o coração e a mente deles não tem a abertura que tem o teu. Então, você vai ter paciência. Olha, Mateus, eu me arrependi tanto que no dia seguinte eu estava transformada. Eu fiz um propósito. Eu não vou brigar com ele, brigar que eu digo discutir na palavra. Uhum. Eu vou me silenciar e vou jogar sementes. E foi assim. Eu me silenciei, nunca mais discuti. E eu jogava sementes assim. Não, porque Jesus não veio em carne. Ah, mas você lê João capítulo 1? Sim. Ah, tá. É porque eu fiquei com uma dúvida. O verbo se fez carne. Então tá. Eu só jogava, né? Aí ele ficava assim parado, né? Aí eu só jogava a semente. E aí o lindo foi um dia que ele falando para o grupo. E ele disse assim... E aí ele falou algo dessas nossas discussões, aí já não era uma discussão, lançando semente. Ele falou assim, então, como disse a Naira, eu sou um bom aluno, Naira, aprendi. Então, não sei o quê. Aí eu falei, gente, ele acatou, olha, eu só joguei a semente, chega de discussão. Então, até com judeu messiânico, você tem que ter sabedoria. Senão você perde o coração deles. Exatamente. Meu Deus, interessante esse exemplo aí. Meu Deus do céu. Mas isso é que é judeu que acredita em Jesus, hein? Conhece da cultura, conhece da palavra. É verdade, conhece a palavra, mas tem assim, tem as suas restrições. Ainda carrega muita tradição dentro, mesmo sendo. É igual o japonês quando se converte, até sair tudo de dentro, é um processo. Não é uma conversão assim. A conversão é porque se morrer hoje vai para o céu. Mas na mente deles, ainda tem um monte de coisa para ser desconstruída. Você tem que ter muita paciência com o japonês. Quando você acha que... Eu achava engraçado que o pastor Mário falava assim, quando você acha que você está assim, lá no 20º degrau com ele, parece que o japonês aí dá uma deslizada, vai para o 1º degrau, aí você fala, não, eu não acredito que ele ainda pensa assim, né? Mas tem que ter paciência, é um processo. São anos de cultura, né? É verdade, é um processo. Eu tive uma aula no seminário que um professor falou assim, você quer mudar a cultura de um lugar? Como é que é? Você planta sementes e incentiva aquela semente a crescer. Ó, tem gente do Japão aí, você concorda comigo? Você é do Japão. Não tá aparecendo comentário nenhum para mim aqui. Ixi, tá cheio aqui de comentário. Para mim não tá aparecendo. Então, Berna dizendo que chegou no final, Beatriz, é só você assistir de novo, vai ficar aí no meu perfil, tá? E o Matheus também vai colocar no perfil do Maós. Gente, deixa eu falar 2 coisas, porque nosso tempo voou. Primeira, vai lá no perfil Maós. Ó, onde está meu nome? Embaixo está Maós. Maós Israel Brasil. Entra lá, começa a seguir, vê as nossas lives anteriores. A gente tem uma tonelada de live. Se você gosta desses assuntos, tem para você escolher até 2030. Tem para ouvir lá. Assistir as nossas lives, viagem por Israel. E falar em viagem por Israel, você vai no ano que vem, né? Eu vou dia 6 de março. Eita, mas eu tô querendo ir esse ano, Matheus. Tô querendo ir esse ano ainda. Mas não com grupo, sozinha. Eita! Sim, para poder eu e Israel. Né? Mas, e a outra tem que ir mês que vem, então, novembro, hein? Porque dezembro, ó, tem que estar aqui, hein? Tem que estar aqui, dia 9 tem que estar aqui. Então, queridos, eu queria avisar que amanhã eu vou dar aula, como está nos meus stories, vou dar uma aula online e presencial. Eu já dei essa aula, só que eu vou expandir essa aula. Já dei no Maós também, só que agora vai ser expandida sobre profecias e acontecimentos proféticos. Você vai dar aula presencial aonde? Na igreja, na minha igreja presencial. Eu vou estar em Brasília sábado, mas quinta eu vou estar aqui na minha igreja. Então eu vou estar presencial e online. Então é só você ir lá no vai ser o culto? No meu story. Não, vai ser só aulão mesmo. É que eu vou lá na igreja porque o povo quer presencial da igreja e eu aproveito e já faço online também. Show. E também, assim, tudo que entrar, a gente está cobrando uma taxa bem baixinha, mas tudo que entrar é para construção
da igreja que está construindo, então a gente está ali lutando com o que a gente tem. Né? E o que eu tenho para dar é a palavra. Então, você não está pagando, você está ofertando. Pensei que você já ia falar que é para construção do terceiro templo. Misericórdia. Não. Deixa esse aí com o anticristo. Deixa ele gastar dinheiro. Deixa eu uma construção da igreja. Então, gente, é amanhã às 19h30. Para presencial, para quem estiver aqui no Rio de Janeiro, é na Unidade em Cristo, Ilha do Governador. E quem não está, você pode fazer a sua inscrição pelo link que está no meu story. E qualquer dúvida é só escrever para o Aquino, @insta do Aquino, tá bom? R$20, só para ajudar na construção da igreja. Vai estar no YouTube e vai estar no Instagram também. Mas é um link específico, gente. Não vai estar assim. É um link para quem fez a inscrição, tá bom? 19h30 amanhã. Mateus, nossa conversa sempre tem que durar mais tempo, o tempo chegou. Verdade. A gente tem vamos fazer mais live aí para a gente conversar mais sobre Israel, que esse assunto a gente ama de paixão, né? É isso aí. Então, gente, vai lá. Gente, segue lá o Maoz. Segue lá, Maoz Israel Brasil. Um beijo, Deus abençoe. Mãezona, te amo. Deus abençoe muito, viu? Beijo Saudade para a Bianca e para os bebês. Pode deixar. Beijão. Beijo.